Fala galera, aqui é o Fernando Calais e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos trazer o preview da rodada 3 da NFL, a rodada 3 do Fantasy, além de dar aquelas dicas de trocas, quem são os jogadores que valem a pena comprar nessa semana com um preço um pouquinho abaixo, um pouquinho que é aceitável, e aqueles jogadores que o preço subiu ou que não se tem mais tanta expectativa assim e você pode procurar um acordo por ele. Mas antes, vamos àquelas notícias, né? As notícias da semana, principalmente notícias da ala hospitalar, né? Da NFL. Durante a off-season a gente tem muito mais questões de trocas, tudo mais. Chega agora na temporada, a gente só fala em lesão. Mas tem algumas movimentações também que foram feitas, e uma delas é o running back Jax Patrick, que assinou com o San Francisco 49ers. Ele estava no practice squad do Cincinnati Bengals, e ele que foi jogador da XFL, teve alguns jogos bem interessantes, inclusive na XFL. Como ele foi importado pro elenco dos 49ers, e ele estava no practice squad de outra equipe, ele é automaticamente colocado no 53-man roster, né, no roster principal da equipe, e se eu não estou enganado, são 3 semanas que a equipe tem que manter ele nesse roster. Então, por isso que ele, não sei se vocês viram nos waivers, até ele não era uma opção de waivers, porque ele teve sua contratação confirmada ontem, na terça-feira. Eu fiz o podcast sobre os waivers na segunda-feira à noite. Não se tinha notícia, até se tinha notícia de Duke Johnson, de um outro jogador que agora não vou lembrar o nome, que participou lá esteve no San Francisco 49ers treinando, sendo avaliado, enfim, né? Mas a equipe acabou optando por um jogador que estava numa outra equipe. Por isso que foi aquela correria nos waivers. Alguns waivers até demais, porque não se tem tanta expectativa. A chegada dele quer mais dizer o quê? Que Trey Sermon, por mais que tenha treinado, tem problemas, pode ser que não jogue. Elijah Mitchell não está 100%. JaMycal Hasty não vai jogar. Jeff Wilson ainda tem umas semanas de recuperação. Então não é uma notícia boa para quem tem todos esses outros jogadores. Eu ainda acredito que Elijah Mitchell vai jogar no domingo, vai estar aí não 100%, mas fisicamente apto para performar, e aí ele vai dar uns pontinhos aí interessantes, porque deve ser o grande running back da equipe, pelo menos até a volta do Jeff Wilson, é assim que a gente espera. Então não estou contando tanto com o Jax Patrick, mas não me surpreenderia nada, até porque esse backfield dos 49ers é uma coisa maluca. A gente tem umas outras informações aqui menos relevantes, como a saída do Ameer Abdullah dos Vikings. Até se criou uma expectativa durante a off-season que ele poderia aí ser o backup do Dalvin Cook, mas aí liberado o veterano já, Ameer Abdullah, com 28 anos. Jeff Driscoll, quarterback, foi promovido do Texans, do practice squad, para a equipe principal, já que a equipe não conta com Tyrod Taylor por algumas semanas. Vai ter Davis Mills nesse Thursday Night Football como o titular da equipe, né? E agora adiciona Jeff Driscoll, que até já jogou na NFL, né? Já tem mais jogos que o Davis Mills, por exemplo. Mas totalmente relevante essa notícia também. E o Chris Thompson, veterano, se não me engano era ele, inclusive, que eu tava falando, o Duke Johnson e o Chris Thompson, ou não. Ele assinou com os 49ers, o practice squad dos 49ers. Então eu diria que Chris Thompson é um running back melhor até que Elijah Mitchell, de repente, mas ele já não é mais aquele jovem Chris Thompson, né? Então não se espere nada demais deste jogador. Outras notícias aí sobre lesões, vamos ver aqui o que tem muita notícia, ainda mais que quarta-feira é um dia começa a ficar importante. A gente tem que aguardar sempre o final de semana, sempre uma hora antes da partida, para ter certeza daquilo que vai acontecer nesse final de semana, se o jogador vai jogar ou não, né? Uma hora antes da partida a gente tem essa definição. Por isso, até o momento a gente só fica com aquela luzinha amarela acesa. A gente tem a notícia do Darrell Henderson ainda de segunda-feira à noite, enquanto eu estava gravando o podcast, saiu essa notícia, que ele deve jogar na semana 3, mesmo que ele tenha saído por um problema
eu deixo em inglês, eu me perco entre o inglês e o português aqui. Nas suas costelas, durante o jogo do domingo. Ele voltou até pro jogo, mas ele foi checado e tem um probleminha ali, ele acabou machucando a cartilagem da costela, mas ele deve jogar. Dani Amendola não vai jogar no final de semana com hamstring. Jarvis Landry foi colocado na injured reserve, então praticamente os Browns vão só jogar com running backs. Inclusive tem running back atuando como wide receiver, né? No caso, o Demetric Felton deve atuar como wide receiver na equipe. Andy Dalton e seus joelhos são considerados semana a semana. Inclusive já saiu a notícia de que o nosso glorioso Justin Fields será o titular nesse final de semana. Teve o cara se machucar pro Justin Fields ser titular. Eu não vejo uma lógica muito boa nisso. Na primeira semana, ok, até por uma questão de poupar, mas na segunda semana eu já teria ido com Justin Fields. Tyrod Taylor foi também para Injured Reserve, já acabamos de falar do Tyrod Taylor. Nico Collins, wide receiver também do Houston Texans, foi colocado na Injured Reserve para ir por pelo menos 3 a 4 semanas com problema no ombro. Aqui, time de defesa, a gente não fala muito de time de defesa, né? Então vamos pular. Tua Tagovailoa, ele acabou fraturando as costelas, não joga na semana 13, então confirmado. Jacoby Brissett. Russell Gage, que vem sendo um destaque negativo, né? Eu tinha muita expectativa no Russell Gage, não apareceu ainda e não vai aparecer por algumas semanas. Ele tem uma lesão no tornozelo e está considerado semana a semana também. Antonio Brown foi colocado na reserva de Covid. Ele vai precisar, na verdade, de 2 testes negativos de 24 horas entre um e outro. Meu Deus, eu perdi a notícia aqui. Agora voltou. Para ser liberado para jogar ainda nessa semana 3, ainda tem essa possibilidade, mas ele vai ter que testar negativo numa duração de duas vezes, com uma duração de 24 horas entre uma e outra. O Jacob Brissett, como eu já falei, vai atuar contra o Las Vegas Raiders. Acabei de confirmar isso aqui. Big Ben também está com um probleminha, mas deve jogar, mesmo com esse probleminha, que eu não sei o que é PEC. PEC. não tenho ideia do que seja PEC Injury. Deve ser algo relacionado a braço, a parte superior do corpo. Cotovelo, algo nesse sentido aí. Depois, não vou olhar aqui agora o que é PEC, depois vocês me falam o que é. Carson Wentz, ele está ainda com aqueles probleminhas nessa quarta-feira, nada de melhora. James O'Shaughnessy, o tight end do Jacksonville Jaguars, até parecia ser o número 1, né, pela equipe, pelo jeito como ele vinha jogando, mas foi colocado na Injured Reserve com problema no tornozelo. Tyrell Williams, wide receiver do Detroit Lions, o cara vive na Injured Reserve. E não está na Injured Reserve, mas vive lesionado. E está fora da semana 3 com uma concussão. Antonio Gibson está com problema no ombro e treinou de forma limitada nessa quarta-feira. Então ainda avaliar, mas ele tem um confronto difícil, depois eu vou falar um pouquinho sobre. O T. Higgins não participou desses treinamentos na quarta-feira, considerado dia a dia pelo head coach Zac Taylor. Ele que vem tendo aí o maior target share da equipe com 27,3% nesses últimos 2 jogos. E pode ser que perca essa partida. Ainda não é certeza, mas é um jogador aí. Liga a luzinha amarela, deve estar questionável para você aí na sua liga, se você tem ele. 1 hora antes do jogo, no domingo, você vai saber se ele vai jogar ou não contra os Steelers. Odell Beckham Jr. participou a 100% nessa quarta-feira dos treinamentos. Então, como eu falei, não tem wide receiver. Não que tenha com o OBJ, né? Porque ultimamente não tem sido muito interessante aí. Mas o Odell Beckham Jr. voltando, ele deve ter uma produção interessante, né? Parando com as brincadeiras, até sem o Jarvis Landry. Tudo leva a crer que ele terá um volume, terá pontinhos aí no Fantasy, mas, sabe, eu não duvidaria de nada do Odell, porque eu não acredito mais nele. Eu já pulei desse barco faz tempo. Clyde Edwards-Helaire, ele tá com um problema aí de sua saúde não relacionado à Covid. Deve treinar só parcialmente nesta quarta-feira. Não tem nenhuma outra notícia, incrível. O Elijah Mitchell, como eu falei, ele tá com um problema no ombro e não participou dos treinamentos nesta quarta-feira, ainda sob supervisão essa situação. Trey Sermon treinou, como
acabei de comentar também, mas com uma concussão ele está treinando de forma limitada e não sabe se ele vai poder participar do jogo ainda. JaMychal Hasty não foi para Injured Reserve, será? Tá meio estranha essa notícia aqui em Fantasy Pros. Eu pego aqui no Fantasy Pros para deixar todo mundo bem informado, que são notícias sempre muito precisas, né, e muito relacionadas ao Fantasy, muitas vezes, e na verdade ele é considerado semana a semana. Não sei nem por que essa notícia tá por aqui ainda, já que a gente já falou várias vezes isso. Derek Carr, com problema no tornozelo, participou 100% dos treinamentos, está liberado para semana 3, então sem maiores problemas. Ele que é uma das opções de quarterback streaming que eu trouxe a vocês no podcast da segunda. Rashad Penny não vai jogar na semana 3 com problema na panturrilha, então está fora. Ele lesionou ainda na semana 1, não jogou na semana 2, e quem jogou no seu lugar foi o Travis Homer, com 26% dos snaps na sua saída. Não foi o Alex Collins, como muita gente pensou quando viu uma boa jogada dele. Ele só teve aquela jogada. Saquon Barkley treinou de forma limitada nessa quarta-feira, com problema no joelho. Acredito que isso possa ser ainda resquício da sua recuperação. Mas o jogo do final de semana contra a Atlanta deve ser bem interessante. Deve ser... Acho que... Depois eu vou falar sobre o Saquon Barkley também. Eu tô dando spoiler aqui do podcast de hoje. Josh Jacobs não treinou nessa quarta-feira. Problema no tornozelo. Outro nome aí que... Olha, eu acho que dificilmente ele jogará na semana 3, tá? Então, de olho no Kenyan Drake novamente, não teve uma semana muito boa, mas é running back número 1, a gente não pode desperdiçar ainda mais para um flex, para uma liga mais profunda. Kenny Golladay treinou de forma limitada nessa quarta-feira, ainda não sabemos o tamanho da lesão, mas deve ir a campo no final de semana. Dalvin Cook não treinou nesta quarta-feira, em função daquele probleminha no tornozelo, mas não deve ser nada sério, deve ser só apenas um descanso aí pro running back do Minnesota Vikings. Deontay Johnson também não participou, problema no joelho, ele que é o número 1, né, é o wide receiver número 1 da equipe do Pittsburgh Steelers, ainda sua participação na semana 3 ainda está indefinida. Muitas informações estão desencontradas aqui, porque tem informações que dizem que não é nada demais, tem outras informações que eles ainda vão avaliar, então a gente está nesse meio do caminho. E o Evan Ingram, ele treinou de forma limitada nessa quarta-feira, pode ser que ele vá a jogo, e aí, além de ele ser um nome assim arriscado, um outro nome arriscado se ele for a campo é do Sterling Shepard, apesar de ele ter vindo bem. Muito desse vir bem pode ser em função de um Evan Ingram não estar em campo. Antes de esquecer, ia esquecendo já, mas antes de deixar passar a batida, a gente teve o jogo do Monday Night Football, né? A gente não comentou na segunda-feira porque o podcast foi antes do jogo. Terminei praticamente o podcast e começou o jogo. A gente teve a vitória do Green Bay Packers, 35-17. O Aaron Rodgers veio com sangue nos olhos, Aaron Jones também, Davante Adams também, então foi... inclusive eu tinha levantado essa situação lá no Fique de Olho, do final de semana, dos jogos do final de semana, dos jogos da rodada, o post lá no Instagram, nessa situação dos Aarons e do Davante Adams, como que eles iam reagir àquela primeira semana terrível, e eles reagiram muito bem. Aaron Rodgers foi um quarterback número 1 nessa semana, Jared Goff não foi mal, mas para streaming ok, mas não foi assim tão bem. Mas ok, né? Pro Jared Goff, padrão Jared Goff tá ótimo. Aaron Jones, como você sabe, quebrou a banca. 17 carregadas, 67 jardas, um touchdown. 6 recepções, 48 jardas de recepção, mais 3 touchdowns aéreos. Então foi 4 touchdowns, 38 pontos e meio em half PPR. Um grande destaque da partida. Até o A.J. Dillon, que se esperava aí num garbage time, de repente ter mais corridas, teve apenas 5 carregadas e uma recepção, totalizando aí 26 jardas apenas de scrimmage. Do lado dos Lions, o DeAndre Swift foi quem teve uma maior pontuação, foi quem participou daquele garbage time no final do jogo. Não foi relevante, né? O running back 3 apenas. Jamal Williams, desculpe, também não foi relevante. Na semana 1 os dois foram muito bem, mas nessa semana porta fechada para os running backs do Detroit Lions. Já falando no ataque, acabei de mencionar o Davante Adams, 8 de 9, 121 jardas, faltou só o touchdown, né? Foi um wide receiver número 1 nessa semana, pela sua pontuação. Foi ali bem próximo de ser um wide receiver 2, mas foi um wide receiver 1. Do lado dos Lions, Quintez Cephus, 4 de 7, 63 jardas, um touchdown para ele, 14.3 pontos em half PPR. Teve uma pontuação excelente, dá para se dizer assim, pela
conjuntura do jogo, por tudo que aconteceu. A gente teve um destaque, eu diria que um destaque negativo foi o Marquez Valdes-Scantling nessa partida. Além do Aaron Rodgers errar ele também errou. E de 4 bolas em profundidade ele não acertou nenhuma. Nenhuma bola ele conseguiu agarrar, seja por demérito dele ou demérito do próprio Aaron Rodgers. Nos tight ends aí a gente tem que destacar bem os dois tight ends, principalmente o TJ Hawkinson, pelos Lions, 16.6 em half PPR, um dos grandes destaques da semana, 8 de 9, 66 jardas, 1 touchdown, é o grande alvo do Jared Goff, né? Quem ainda acha que tem a possibilidade de conseguir trocar por ele no Fantasy, ele hoje é o número 3 na minha lista, né? Travis Kelce, soberano, Darren Waller, TJ Hawkinson e George Kittle caiu aí pro meu tight end número 4 nessa semana, porque não dá pra se manter tão alto, né? Eu acho que o George Kittle tem um jogo de vai ou racha nesse final de semana. Se ele não ir, começa a ligar um sinal aí de alerta enorme pra quem apostou nele alto. Eu teria apostado ele numa segunda rodada, dependendo da situação, dependendo de como os drafts iam rolando, mas acabei não tendo essa oportunidade, ainda bem. O Robert Tonyan, do lado dos Packers, foi bem, 12.7 pontos em half PPR, tá indo 1, 13 de 3, 52 jardas, um touchdown bem interessante, então, inclusive, né, se você não viu o vídeo, veja o vídeo do Eli Manning e do Peyton Manning comentando, é bem engraçado, é bem divertido. Antes de nós começarmos a falar sobre as opções de troca para essa semana, gostaria de avisar vocês para seguir o nosso podcast aí no seu agregador, assinar ele para você sempre receber ele antes da minha divulgação lá no Instagram, lá nos grupos de WhatsApp aí da Liga da Super League ou em outros grupos onde participo que falam de Fantasy. Siga-nos também lá no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter @futebolista, no Facebook a gente reposta também tudo que acontece lá no Instagram, mas a interação mesmo ocorre mais pelo Instagram, um pouco também pelo Twitter, mas muito mais pelo Instagram. Inclusive no final do podcast agora eu vou estar respondendo 3 perguntinhas que a galera mandou, já vi que tem várias perguntas lá. No final eu dou uma pausinha no podcast, leio todas elas, seleciono as 3 mais interessantes e aí passo aqui para vocês. Certinho, vamos então falar sobre as opções de troca para essa semana, quem comprar, quem vender? Mercado do Fantasy. Bora falar de trocas então, bora. Quem vale a pena vender nessa semana, quem vale a pena comprar, quais jogadores estão em alta, quais estão em baixa, quais que tem alguma situação específica que valeria a pena você não ter no elenco ou tentar trazer para o seu elenco. Primeiro, as opções de venda para vocês. Eu prefiro ir pelo venda primeiro. Depois você pensa em quem comprar. Pode ser? Vamos para a venda então. Tony Pollard é uma ótima alternativa de venda aqui. Ele teve uma semana muito boa, teve um volume muito bom. Se esperava que esse ano poderia ocorrer, como se esperava também no ano passado. Se você tem memória curta, no ano passado também se esperava aí umas carregadas a mais para o Tony Pollard e não foi bem assim. Claro que deu toda aquela encrenca. Saiu o Dak Prescott, o Zeke também não jogou nada, mas eu não caio nesse golpe aí não. Mas se tem alguém na sua liga que está a fim de cair nesse golpe do Tony Pollard, pode jogar alto, né? Inclusive tem algumas trocas rolando aí bem engraçadinhas com o Tony Pollard, que eu não sei de onde que o pessoal tira esse hype. Eu acho que estão seguindo o Fantasy Counselor lá no Instagram, que ele fica dando umas bombas de vez em quando, a galera cai. Outro cara que pra mim ele não tem um valor alto, mas que eu gostaria de me desfazer, inclusive estou tentando me desfazer. Se você joga a liga comigo e está ouvindo isso aqui, não ouça essa parte aqui. DJ Shark, wide receiver do Jacksonville Jaguars, ele já não vem tão bem, né? Aí esse ano, na primeira semana, ele teve bastante target. Na segunda semana foi um terror. E pra mim ele vai ter um ano bem, bem complicado, sem saber quando escalar. Assim, eu não acho legal ter um jogador assim no elenco, né? Eu gosto muito de ter jogadores com que eu possa ter uma consistência. Por exemplo, ali, jogadores que estavam próximos dele, né? Como o Brandon Cooks, por exemplo. Em alguns drafts saíram bem próximos um do outro. O Brandon Cooks é muito mais confiável do que o DJ Shark. Inclusive essa troca, dependendo da situação, até faz sentido. Tem gente que acha que, até pela situação do Trevor Lawrence, ele pode ainda melhorar. Eu acho também que isso também pode ser um complicador no DJ Shark. Além da chegada do Marvin Jones, um possível breakout year para o Laviska Shenault, está recebendo oportunidades para isso.
Mas o Trevor Lawrence está tendo dificuldades nessa transição para a NFL, muito em função do seu elenco, né? O elenco dos Jaguars é muito limitado e isso vai dificultar um pouquinho essa saída do college, entrada na NFL, entrar no ritmo da NFL. Por mais que ele seja um grande quarterback, ele pode ter aí probleminhas nessa adaptação. E os caras que estão no elenco com ele, no caso de Jay Shark, esses outros caras, eles vão ter problemas também. Por isso, eu acho que aproveitando que o DJ Shark é um nome conhecido, principalmente no Fantasy, você não vai conseguir um valor muito alto, mas daqui a pouco, como uma moeda de troca, numa troca envolvendo mais jogadores, eu tentaria vender o DJ Shark. E outro cara que está com hype lá em cima, que eu não sei até quando que vai esse hype, é o KJ Osborne, que foi nossa dica de waiver aqui na semana passada, foi nossa dica de waiver novamente nessa semana. Então, eu acho que foi na semana passada. Agora eu não tô lembrado exatamente, mas eu peguei em ligas ainda na semana passada. Se eu não trouxe aqui pra vocês, me desculpe. Mas eu já ainda na outra semana onde deu pra pegar, sem pagar muito caro, claro, porque ainda era uma aposta. Nessa semana ele foi bem novamente. Então aí tem muita gente hypando esse jogador. Só que lembre-se, é um ataque que precisou correr atrás. Acho que vai continuar correndo atrás, porque a defesa é pior do que a gente esperava, do Minnesota Vikings. Mas ele é o wide receiver número 3 da equipe. Eu vi uma comparação hoje dele com o Russell Gage do ano passado. Eu acho que pode ser muito por aí. Ser o número 3 da equipe, que vai produzir em alguns jogos, mas que, assim, ainda, além de tudo, é o wide receiver número 3. Então aproveite esse hype no KJ Osborne e tente vender. O mercado do fantasy ele funciona assim, jogadores como o mercado de ações, ele vai subindo o preço de um jogador, um valor. O draft tem preços mais definidos, começa o campeonato, meu amigo, aí vira uma bagunça total, né? Tanto que esses jogadores que eu vou falar para vocês comprarem, vocês nem imaginariam estar pensando em comprar eles na terceira semana, mas eu vejo que tem gente vendendo e vendendo bem barato. Por isso vamos falar dos jogadores a comprar. Um deles, que pra mim é o meu preferido desses caras aqui, eu peguei em muita liga, tô sim preocupado com ele, mas eu acho que é uma questão que vai passar, não é nada demais. É o A.J. Brown, wide receiver do Tennessee Titans. A semana especial pra comprar ele é nessa, porque ele teve um jogo com 9 targets, teve 3 recepções, até ele mesmo fez piada com isso, disse que a família dele falou que se ele fosse... que nem o Covid ele pegava nesse final de semana se fosse para pegar Covid. Então ele levou tudo na brincadeira. Tem o Julio Jones que foi destaque, quase foi mais destaque ainda. Se tivesse feito aquele touchdown ia ser melhor ainda para você tentar comprar o A.J. Brown nessa semana, porque o Julio Jones é o número 1, o Julio Jones é o número 1, A.J. Brown virou o número 2 e assim por diante. Por isso, A.J. Brown, se você está precisando de wide receiver consistente, ele não foi até aqui, ok. Mas ele tem essa consistência, ele vai trazer isso. E é bom que o Julio Jones se destaque, porque aí vai sobrar também pro A.J. Brown. Uma hora ou outra entra. Então ele é uma das opções. As outras opções são running backs. Um deles, Alvin Kamara. Ele foi bem na primeira semana, isso vai dificultar a sua negociação nesse sentido. Mas eu vi muita gente apavorado. Claro, eu estou apavorado com o ataque do Saints. Eu não esperava que fosse tão mal. Mas o Alvin Kamara, ele pode produzir num ataque ruim. Isso não é grandes problemas. Por mais que a defesa até tenha jogado um pouco melhor, e isso acaba dificultando um pouquinho do ataque ser mais, pro fantasy ser mais esperto, mais legal, assim, mais dinâmico, ter mais pontos, né? O Alvin Kamara é um cara que precisa ter mais volume, ele precisa de volume para produzir. Eu acho ele um cara até alto. Gosto dele onde ele sai, na 4ª posição, mas eu acho ele um pouquinho inconsistente. Até off-season muita gente me perguntava, como é que tu bota Derrick Henry na frente do Alvin Kamara? Como assim? Pelo simples fato do Derrick Henry ser assim, tu sabe quantas carregadas que ele vai ter numa partida. O Alvin Kamara depende das suas recepções. Ele também tem uma média boa de recepções, mas ele não tem a média que um Derrick Henry tem de corridas. E o Derrick Henry é aquele cara que, se ele quebrar o primeiro tackle e não tiver um segundo tackle mais ou menos, ele vai passar por cima do safety, vai passar por cima de um cornerback e tentar derrubar ele. Então, basicamente, por isso. Mas, voltando pro assunto compras, outro jogador, outro running back, Saquon Barkley. Cara, eu sei que ele vem de um problema grave, uma lesão grave, já tinha se lesionado antes, tá terminando a sua recuperação.
O primeiro jogo foi mais assim, eu fiquei com um pouco de receio, mas o segundo jogo, quem não viu Thursday Night Football deve estar preocupado ainda porque ele teve pouca pontuação e tudo mais, mas quem viu, eu acredito que não esteja tão preocupado. Ele foi colocado à prova. A defesa de Washington no ano passado foi uma das melhores contra o jogo corrido adversário, é uma das melhores linhas defensivas da liga, e eles colocaram ele sem medo, e ele deu para ver aquele Saquon Barkley dos tempos atrás, ali, aquele cara ativo, aquele cara que recebe muito volume, e ele deve receber muito volume nesse final de semana, e deve ser o seu, assim, o jogo que todo mundo vai dar aquela aliviada e vai dizer, não, realmente, o Saquon Barkley tá aí, tá de volta, tá saudável, e vai ir com tudo. Espero não estar zicando nada aqui, mas é o meu pensamento. Então a hora de comprar ele é agora, porque quem escolheu ele lá alto e tava naquela dúvida entre Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, blá blá blá, tal, que é dúvida de muita gente, inclusive a minha, mas eu sempre disse, eu prefiro o Saquon Barkley no meu time do que no time adversário, e sigo com o mesmo pensamento. Tenho ele em uma liga, se eu não me engano. Gostei do jogo, não pontuou bem, mas gostei do jogo. Vou escalar ele novamente no final de semana contra os Falcons. E espero que ele tenha o melhor jogo desde a sua lesão, no caso, né? Não precisa muito, mas ele tem volume para isso, tem habilidade para isso, e por isso eu gostaria de ter ele no meu time em mais ligas. Se você aí tá procurando um running back número 1, eu acho que é outra opção, mais fácil inclusive de adquirir do que o próprio Alvin Kamara. Antes de nós falar agora do preview da rodada, de quem tem os matchups favoráveis, desfavoráveis, quem são minhas apostas dessa semana, gostaria de falar para você sobre a Fanática, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasnation.com.br e também siga eles lá no Instagram, @fanaticasport, sem o S, Nation. Utilizando o cupom FF10 você tem 10% de desconto em qualquer compra no site. Gostaria de trazer para vocês aqui que não só você pode estar aí bem vestido com as roupas da Fanática, com as camisetas com artes sensacionais da Fanática, como o seu pet. Exatamente, a Fanática tem uma linha pet, uma linha para o seu cachorrinho. Uma linha... Não sei se gato usa roupa, né? Eu não tenho gato, nunca tive gato, não tenho ideia. Se gato usa roupa... Me manda lá por direct se você tem gato, se ele usa roupa ou não. Eu acho que não. Mas a Fanática tem essa linha pet com as artes que vão para sua camiseta. Você pode ter a mesma arte que seu pet, imagina só. Deve ser engraçado no mínimo. Além de ser muito bonitas as artes, claro, vai ficar sensacional no seu cachorrinho. Então acesse lá, fanaticasnation.com.br, utilize o cupom FF10 e ganhe 10% de desconto por tempo limitado o cupom, tá? Então 10% de desconto FF10 lá no site da Fanática. Vamos pro preview da rodada 3. Preview da rodada. Chegamos na semana 3, na verdade não chegamos ainda, né? Chegamos amanhã à noite, hoje é quarta-feira, ainda tem um dia para começar. Tem os jogos do domingo, tem o jogo da segunda, Monday Night Football, Dallas e Filadélfia. Eu quero só ver o que vai ser esse jogo aí. Não me tirem muito sarro lá depois lá no Instagram, tá? Porque eu não tô tão confiante assim nesse jogo aí dos Eagles, depois do que eu vi contra os 49ers. Eita, nós. Mas tudo bem, vamos falar de fantasy, vamos falar de coisa boa. Tirar um pouco o foco aí dos Eagles, por favor. Falar de quem tem os matchups favoráveis, os matchups desfavoráveis nesta semana de Fantasy Football. Lembrando a você, esses matchups não quer dizer que se escale eles. Eu gosto que a galera venha ouvir o podcast. Inclusive, tá começando a ficar um pouco complicada a situação lá no Instagram, porque às vezes tu coloca uma coisa, o pessoal te entende de uma forma errada, ou ele olha para a imagenzinha só e já começa a te querer explicações ali por comentários. Por isso eu tô gostando de fazer muito mais o podcast do que os próprios posts lá no Instagram, né? Porque aqui a gente tem uma assim, eu consigo chegar mais próximo de vocês com a informação e vocês entenderem o que eu quero falar, o que eu quero passar, para que todo mundo melhore no fantasy e assim a gente vá crescendo e vai ganhando as ligas aí e fazendo nossos amigos não entenderem o que está acontecendo, como é que tem essas informações.
Manda pra ele também o podcast, né? Não seja egoísta a esse ponto. Vamos começando falando sobre os quarterbacks. Quem tem os matchups mais interessantes nessa semana? Primeiro deles, quarterback do New York Giants, Daniel Jones, enfrenta os Falcons em casa. Daniel Jones vem sendo um destaque no Fantasy. Incrivelmente, eu esperava dele no ano passado já. Mas nesse ano eu já não estava tão na mesma situação. Tô adorando porque no Scott Fishbowl, que inclusive estou 2-0 neste momento, venci as 2 partidas. Se você não sabe o que é o Scott Fishbowl, é só o campeonato mais tradicional de fantasy do mundo. Os analistas do mundo inteiro jogam. Todos mesmo, assim, é muito bacana a experiência. E a ideia é ir para os playoffs. Eu botei na cabeça que eu quero ir para os playoffs no meu primeiro ano de participação. Temos outros brasileiros participando também. E quero ir para os playoffs, quero colocar a bandeirinha do Brasil lá. Mostrar para eles que tem gente boa no fantasy no Brasil. Você não precisa ir até o conteúdo lá de fora, porque tem muito conteúdo ruim também lá. Vamos combinar, né? Quem acompanha mais tempo aí já sabe. Aqui no Brasil a gente tem uma galera sensacional. Não falando de mim, mas o pessoal do Fantasy BR. Tem o pessoal do Brasil Fantasy Football, BRFF, que inclusive participou de uma live surpresa semana passada, né? Obrigado, agradecer o convite do André Amaral, lá do BRFF, que convidou. A gente falou sobre o jogo a jogo no preview, terminou dentro do Thursday Night Football, a live. Foi bem bacana, contou com a participação de bastante gente aí. Muito obrigado. Tem outra galera aí chegando no Fantasy mais nova e que eu acompanho e vejo que tem conteúdo, tá? Não é... Eu vi, assim, já é a 3ª temporada de Fantasy lá no Instagram. Eu já vi surgir vários elefantes brancos aí. Mas, assim... A galera que tá hoje chegando, ela já chega no nível mais alto. A gente tem que subir o nível também para acompanhar essa galera que tá chegando aí, para trazer muito conteúdo excelente de fãs. Já vi muita gente trazer conteúdo bem mais ou menos aí. Mas tu vê de longe quando o negócio é bom, quando a galera se puxa mesmo. Tem uma galera muito boa chegando. Outros caras, na verdade, eu tenho quase certeza que o Carson Wentz não joga, mas... há algumas informações aí atravessadas que diz que talvez ele jogue, talvez não jogue. Eu acho que eles vão de Jacob Eason. Inclusive eu não sei se saiu essa notícia oficial. Vamos ver. Carson Wentz ruled out. Será? Throwing the kitchen sink. Oh my god. Ele ainda não está... notícia de 6 horas atrás da CBS. Ele ainda não está oficialmente fora da semana 3. Então, vamos lá. Carson Wentz ou Jacob Eason? Eu digo que vai Jacob Eason pro jogo. Não espero muita coisa dele, mas ele tem um matchup até favorável contra os Titans. Eu acho que isso é daquelas situações de que o Eason eu não colocaria em campo, o Carson Wentz até sim, mas só se eu ver ele caminhando direito, né? Porque a cara do Injured Reserve aí, das lesões, é o Carson Wentz. O cara é de vidro. E daqui a pouco o cara joga 2-3 snaps, tá fora por causa dos tornozelos, já que ele machucou os dois. E vou te falar, eu fiz alguns dias atrás, fiz 10 sessões de fisioterapia para tratar uma tendinite de um pé que eu quebrei 2 anos atrás. E olha, é chato. Assim, jogar qualquer tipo de esporte com um tornozelo doendo é chato pra caramba, tu não consegue plantar, é complicado, ainda mais pro quarterback. E outro cara que tem um confronto favorável pro Fantasy é o Justin Fields, que oficialmente será o quarterback do Chicago Bears. Tem que ver como é que ele vai atuar, né? Se ele vai conseguir dar esse passo a mais. Ele enfrenta uma defesa que, na teoria, é uma defesa boa, mas sofreu 2 semanas com quarterbacks. Na primeira com o Patrick Mahomes, que até é aceitável, mas no final de semana sofreu com o Tyrod Taylor em campo. E teve uns passes aí, tava dando uma olhadinha no Davis Mills, que foi minha adição lá no Scott Fishbowl. Que o Scott Fishbowl é uma liga super flex, para quem não sabe. E eu saí eu fiz a Elite RB, né, Christian McCaffrey, depois fui com 6 wide receivers em sequência. E aí fui começar a catar meus quarterbacks e eu consegui sair com Deshaun Watson, que é um tiro no escuro. Se ele jogar, eu vou, assim, se ele jogar a metade da temporada, eu vou ter ganhado o draft. O outro jogador que eu saí foi o Ryan Fitzpatrick, que está na Injured Reserve, e o outro foi o Daniel Jones. Então eu só liga Superflex eu jogando com um quarterback só. Não é a única. Mas essa é a melhor. Numa outra lá do pessoal do BRFF, na Liga Waterboy,
com fãs e outros caras aí que cobrem a NFL no Brasil. Eu tô só com o Zach Wilson de cara saudável, de quarterback saudável no elenco. Imagina que feliz que eu fiquei. Eu perdi por uma diferença de 7 pontos, o Zach Wilson fez menos 13 na pontuação, que é a mesma do Scott Fishbowl. Então, sensacional, assim, feliz da vida com a liga lá. E olha que engraçado, né? Eu utilizei basicamente a mesma estratégia, mudei algumas peças, eu gosto de variar, não gosto de ter sempre o mesmo time, justamente para ver outros jogadores, analisar outros jogadores, enfim. Não adianta você fazer todos os drafts igual. Eu vou variando, eu vou... sim, como os quarterbacks eu peguei alguns diferentes, o Ryan Fitzpatrick é o mesmo, eu peguei o Deshaun Watson também, mas pela situação, toda a liga muda o draft. E lá eu acabei pegando o Zach Wilson, não o Daniel Jones. E acabei me lascando aí, porque eu perdi o jogo por ele. Lá eu tô 0-2 e no Scott Fishbowl tô 2-0. Como eu já falei em outros podcasts aqui, se eu for bem no Scott Fishbowl, eu posso perder todas as outras ligas, inclusive a minha Dynasty principal. Não vou estar nem um pouquinho preocupado. Mas seguindo aqui então, falando dos quarterbacks, né, o Justin Fields encara essa defesa dos Browns. Por que eu tava falando do Davis Mills, né? Que eu analisei o que o Davis Mills fez. Ele não fez nada espetacular, mas ele acertou uns passezinhos interessantes, porque eu fui atrás dele lá no Scott Fishbowl. Eu paguei aí 13 de FAAB, que no máximo são 100, então 13% do meu FAB, para ter um segundo quarterback. Se eu vou escalar ele ou não, eu vou decidir só amanhã. Aí eu vou ter que pensar bastante na situação, se vale a pena ou não escalar ele contra os Panthers. Olha, tô bem receoso aí, mas eu vou pensar bem no assunto. Vamos seguir aqui falando dos matchups favoráveis e desfavoráveis, então. Justin Fields contra os Browns, no papel, um matchup favorável para quarterback. Eu não teria tanta confiança em escalar ele, mesmo com matchup favorável. Quem não tem matchup favorável nessa semana, um deles, Jameis Winston contra o New England Patriots. Eu não preciso nem falar nada, né? Se você ainda mesmo em liga profunda, se você vai escalar o Jameis Winston, olha... começa a analisar um pouco melhor o que você está fazendo aí, porque Jameis Winston... Olha, foi terrível no final de semana. No primeiro jogo lançou 5 touchdowns, mas eu acho que foi um recorde de mais touchdowns passados para menos número de jardas na história. Foi uma coisa absurda. Outro cara que aqui tem um matchup desfavorável é o Patrick Mahomes contra os Chargers. Enfrenta os Chargers em casa. E aí é a situação inversa do Jameis Winston, né? Na verdade, inversa de um Justin Fields. Justin Fields tem um jogo favorável, mas eu não sei se eu escalo. O Jacob Eason também. Não escalaria o Jacob Eason contra os Titans. Mas o Patrick Mahomes, independente do jogo, ele vai ser escalado. Isso aqui é o post dos matchups favoráveis vão pro ar sexta-feira. Pode ir lá no post e ver se 2 minutos depois que eu postar vai ter alguém dizendo: mas como assim o Patrick Mahomes eu não vou escalar de certo contra os Chargers? Cara... Deixa lá. Depois olha e me cobra lá. Outro cara, Taylor Heinicke, ele enfrenta o Buffalo Bills, o quarterback do Washington Football Team. Foi bem no jogo contra os Giants, venceu a partida, ajudou a vencer a partida, mas contra os Bills não é um bom matchup aqui para ele. Vai ser bem complicado essa partida. Os Bills estão com uma defesa ajustadinha aí, não só contra os quarterbacks, mas contra os running backs também, já vou falar deles. E não é uma opção aí interessante para essa semana, Taylor Heinicke. Quem é minha aposta da semana? Eu resolvi ousar mesmo. Jared Goff, ele enfrenta o Baltimore Ravens em casa. Os Ravens vêm dando campo aí, vêm tendo jogos interessantes e pode ser que tenha mais um jogo interessante para os Lions. Apesar de ter perdido no final do jogo feio para os Packers, eles fizeram um primeiro tempo de igual para igual com os Packers. Foi bem bom de assistir. Até agora todos os jogos de horário nobre foram bem interessantes. E eu acho que aqui vai ser outro jogo bacana, principalmente para o Fantasy. Jared Goff tendo uma pontuação interessante. E mesmo não sem ter armas, só com o TJ Hawkinson, eu acho que vai ser um jogo bacana de assistir e também de ver o Jared Goff pontuando. Pelo menos uma pontuação aí de streaming eu acho que ele vai ter nessa partida, por isso que ele é a minha aposta na semana de quarterback. Passando para running backs, a gente tem os caras que tem matchups favoráveis. Um deles, Dalvin Cook contra o Seattle Seahawks, ele que não treinou provavelmente só para se preservar, nada demais. E ele é outro cara que você escala semana sim, semana também.
caras que tem um matchup favorável nessa situação que eu acabei de falar, Ravens e Lions, são Ty'Son Williams e o... Nossa, eu ia falar Kenneth Murray, que é linebacker do Baltimore Ravens, se eu não me engano. Não. Kenneth Murray é linebacker do Los Angeles Chargers. Agora eu não lembro mais. Eu ia falar Kyler Murray quando eu queria falar Latavius Murray, mas tudo bem. Voltamos pro Latavius Murray contra os Lions, lá em Detroit, o jogo. Acho que eu escalaria os dois jogadores. Ty'Son Williams vou escalar, em muitas ligas eu preciso, que eu consegui ele, eu vou ter que escalar ele. Não tem dúvidas disso. Latavius Murray mais para um flex, ele é muito dependente do touchdown. Já falei na segunda-feira, gostei de ter visto Ty'Son Williams no final de semana, porque ele vai ter o que o J.K. Dobbins fazia. Claro, não de repente com uma maestria como o J.K. Dobbins fez na metade para o final da temporada passada, mas vai ter o volume dele. E o Latavius Murray vai ter o volume do Gus Edwards, que é estar lá na linha de gol, terceira descida, alguma descida mais curta, alguma situação clara de corrida. Por isso são dois bons nomes para o Fantasy, destacar principalmente o Ty'Son Williams. E um outro cara que já foi o segundo melhor da semana e deve ter mais uma semana bem interessante é o Aaron Jones, que enfrenta o San Francisco 49ers. Lá em São Francisco, se continuar recebendo bola e correndo, olha, não tem nem o que falar dele, né? Ele já é um cara para escalar toda semana e quando tem matchup favorável dá um gostinho até melhor de escalar. Quem não tem matchup favorável nessa semana, uma dupla aí que um deles se destacou, o outro pessoal está um pouquinho atrás. Antonio Gibson e J.D. McKissic enfrentam os Bills em Buffalo. Foi meu destaque, inclusive, na arte lá do Instagram, Antonio Gibson. Muita gente já veio, não, mas Antonio Gibson... Assim, existem casos e casos. Tu não vai, por exemplo, tirar um Antonio Gibson para colocar um Latavius Murray, por exemplo. Nem pensar, na minha opinião, nem penso nessa possibilidade. O que aconteceu no último jogo? J.D. McKissic participou do 2-minute drills, que é os 2 minutos finais, onde normalmente o running back está ali mais para receber passes no canto do campo, e pontuou por isso, fez touchdown. Antonio Gibson não fez. Tudo passou por várias situações dessas. O Antonio Gibson já foi esse cara do 2-minute drill, pode ser que não seja. Pode ser que tenha sido só por esse jogo, pode ser que ele não esteja 100%, por isso que foi o McKissic que esteve nessa área do jogo. Então, nada que me acenda uma luz mais do que amarela no caso do Antonio Gibson. Mas nessa partida contra os Bills, se você tiver a opção, uma dúvida, até me mandaram lá nas dúvidas de quem escalar, quem não, eu adorei a dúvida. Antonio Gibson ou Kareem Hunt? Kareem Hunt, sem dúvidas, nessa semana. Por essa questão, Antonio Gibson enfrentar os Bills, a situação essa do McKissic, dúvidas que chegam, o matchup não me deixa escalar ele em 100% das situações. Por isso, eu colocaria um Kareem Hunt da vida antes do Antonio Gibson, mas não colocaria um Latavius Murray, por exemplo, antes do Antonio Gibson. Ty'Son Williams aí eu já ia ter que pensar um pouquinho, não tô pensando nisso agora. Outros jogadores aqui que não tem matchups favoráveis, o trio lá do Houston Texans, Mark Ingram, David Johnson, Philip Lindsay contra os Panthers, o matchup não é favorável. Eu acho que o David Johnson poderia ser em ligas profundas, assim, se você fez zero running back. Pode ser um cara a se tentar escalar pela situação de participar do jogo aéreo, jogo de passe. A gente não sabe como é que vai ser com o Davis Mills. Daqui a pouco eles façam um jogo um pouco mais contido e usem os running backs com o jogo aéreo. Aí eles teriam uma pontuação aí até interessante, principalmente ligas que pontuam por recepção. Agora, tem um matchup bem complicado contra os Panthers nessa quinta-feira à noite e podendo evitar, você faz bem. Outros jogadores também de um elenco que não se sabe quem é o titular, quem não é os running backs do New York Jets. Michael Carter, Tevin Coleman, T.Y. Johnson, Ty Johnson. T.Y.? Oh, interessante T.Y. Johnson. Mas é o Ty Johnson. Eles vão enfrentar os Broncos lá em Denver. Partida complicada, os Broncos vêm tendo uma defesa sólida e não vejo nenhuma expectativa com nenhum dos três. A gente não sabe quem é o titular, quem teve maior volume, se eu não me engano, na última partida foi o Michael Carter. Isso é bom para quem apostou nele, mas ainda precisa ver mais para ter confiança de escalar ele nas semanas. E quem que é a minha aposta na semana na posição de running back?
Se sua liga pode utilizar o running back, porque eu peguei esse cara lá no Scott Fishbowl para ser meu running back e o cara tá como wide receiver na plataforma do My Fantasy League, que é o Cordarrelle Patterson do Atlanta Falcons. É um híbrido, né, de running back e wide receiver, encara os Giants em Nova York, mas ele tem sido aí um alvo interessante pro Matt Ryan e também tem tido umas corridas engraçadinhas, por isso Cordarrelle Patterson para mim é a aposta da semana na posição de running back. Passando para wide receivers, a gente tem o Michael Pittman, grande matchup na semana contra os Titans. Não se sabe se foi o seu Jacob Eason ou o Carson Wentz, mas se ele tiver o volume que ele teve na última partida, ele vai ter uma boa pontuação nessa semana. Para mim, uma opção muito confiável, Michael Pittman nessa semana contra os Titans. Outros jogadores, Cooper Kupp e Robert Woods contra o Tampa Bay Buccaneers, que vem tendo problemas contra os wide receivers adversários. É o segundo time que mais cede pontos para a posição. E o Cooper Kupp está sendo sensacional. O Robert Woods ainda precisa se provar, tem muita gente com dúvidas com ele. Mas dá mais tempo para o Robert Woods. A gente já viu momentos assim. A gente já viu momentos assim com o Cooper Kupp. É uma situação diferente que vem acontecendo nesse início de campeonato comparado ao do ano passado. Mas o Cooper Kupp é um cara que você escala sempre. O Robert Woods nessa situação não tem como você não escalar. E outra dupla que tem um matchup bem interessante é o DK Metcalf e o Tyler Lockett. Eles enfrentam os Vikings em Minnesota. E se mantiverem com o volume que eles têm, os dois podem ter uma semana bem interessante. Isso é uma coisa meio rara lá. Os dois terem um plano de jogo bom para os dois, né? E o Tyler Lockett vem tendo, apesar de eu não comprar ainda um Tyler Lockett da vida, sim vender ele, essa semana ele deve ter outra semana boa contra os Vikings. E assim, vai saber se... Tem alguns boatos aí também que o DK Metcalf anda meio estrelinha por lá, e a bola tá sobrando mais pro Tyler Lockett, que é aquele trabalhador, né? Aquele cara que vai lá, faz o dele, não reclama, e quando tem a oportunidade, ele mata. E é isso que ele está fazendo nos jogos dos Seahawks. Quem são os caras que não têm matchups favoráveis nessa semana na posição de wide receivers? Courtland Sutton e Tim Patrick contra os Jets. Eles enfrentam os Jets em casa, tudo bem, mas os Jets, apesar dos pesares, vem cedendo poucos pontos para a posição de wide receiver nessas 2 semanas. Por isso a gente já começa a ver aí uma tendência de times que têm certas dificuldades em contra algumas posições, e outros que que facilitam para essas que não tem facilitado para algumas posições, no caso. E o Courtland Sutton, eu acho que é difícil você não escalar, ainda mais sem o Jerry Jeudy, ele deve ter um bom volume. O Tim Patrick eu já não escalaria, eu evitaria aqui, o matchup não é legal, e ele estaria muito dependendo do touchdown, como foi na última partida. Eu não gosto muito, ninguém gosta na verdade de jogador que depende de touchdown. Tyreek Hill não tem um confronto favorável contra os Chargers, mas você escala ele sem dúvida nenhuma, não precisa entrar em detalhes. Assim como o Patrick Mahomes tem... O matchup é complicado para ele, mas que você vai escalar ele sem dúvida nenhuma. Tyreek Hill não teve uma semana boa, mas a gente não viu assim um matchup complicado onde o Tyreek Hill não tenha pontuado bem. Então esqueçam que ele tem um matchup complicado, que ele foi mal na última rodada, escala ele sem problema algum. E uma dupla que tem um matchup bem difícil, o mais difícil da semana, Amari Cooper e CeeDee Lamb, que enfrentam os Eagles. Eu já vi esse filme de Amari Cooper contra o meu Eagles, aí, apesar, ele sempre foi muito bem contra os Eagles, tá? Tem a questão de ele poder não jogar por não estar saudável, eu acho que ele vai a campo, acho que é difícil também não escalar nessa situação. Eu acho, assim, se no domingo não tiver nenhuma situação mais confortável sobre a situação do Amari Cooper, eu ficaria com o pé atrás, eu não sei se eu escalaria ele ou não. Mas o CeeDee Lamb, acho que não vejo porquê. Teria mais confiança num Amari Cooper saudável, mas o matchup não é dos mais fáceis. Então, se algo acontecer de errado, você sabe que a defesa dos Eagles melhorou no quesito secundária. E minha aposta da semana, ele também é um jogador que eu estou querendo comprar nessa semana. Se alguém quiser vender em alguma liga que eu jogo, estou à disposição de ouvir propostas já que você quer vendê-lo. AJ Brown enfrenta os Colts.
Acho que ele vai ter uma partida bem bacana contra os Colts, vai conseguir agarrar as bolas que ele não agarrou nesse último final de semana, e vou apostar nele sem peso na consciência para a semana 3 aqui da NFL, certinho? AJ Brown, minha aposta de wide receiver. E para fechar, os tight ends, quem tem o matchup mais favorável da semana é o TJ Hawkinson, que vai receber um turbilhão de passes do Jared Goff e provavelmente vai ter mais uma semana espetacular contra os Ravens. Então você escala de olho fechado. Alguns caras aqui para você dar que você pode dar um tiro no escuro, principalmente um deles se jogar. O Evan Ingram, ele e o Kyle Rudolph têm um confronto favorável contra os Falcons, assim como o Daniel Jones tem. E se o Evan Ingram for a campo, eu tenho uma situação até para você calcular o tamanho do que eu estou pensando sobre o Evan Ingram nessa partida. Eu tenho numa liga Dynasty com cap, eu tenho o Evan Ingram e tenho o Dallas Goedert no elenco. Se o Evan Ingram jogar, eu vou no Evan Ingram. Eu vou deixar o Dallas Goedert no banco nessa situação. É um tight end só, um flex, enfim, nada demais a liga. E DP, é a única liga DP que eu jogo para realmente saber alguma coisa de DP, não para dar dica aqui para vocês, nem lá no Instagram, vocês sabem muito bem disso. Mas o Evan Ingram, se ele for a campo, eu coloco ele e deixo o Dallas Goedert no banco. Eu acho que ele pode ter uma semana de retorno boa, porque ele no ano passado, se eu não me engano, foi o líder do time em recepções, em targets. E se ele foi o líder no ano passado com o Daniel Jones, ele deve ser mais uma vez um cara muito acionado por esse ataque, ainda mais no confronto favorável contra ali a segunda linha da defesa do Atlanta Falcons. Um cara que tem um confronto favorável e que tem a semana do vai ao racha é o George Kittle. Ele enfrenta o Green Bay Packers em casa, tem um confronto favorável. O Green Bay Packers vem cedendo pontos, claro, jogou contra o TJ Hawkinson nessa última semana, cedeu aqueles touchdowns para o Juwan Johnson na primeira semana lá do New Orleans Saints, por isso a média deles de pontos para a posição está alta. Mas o que resta é saber se o Kyle Shanahan vai aproveitar essa brecha, vai dar bolas pro George Kittle, vai ver se ele vai jogar ou não. Enfim, assim, depende também não só do George Kittle, né? Depende dele ser acionado pelo Jimmy Garoppolo. Então, a chance está aí. Eu acho que esse é o jogo para determinar se ele vai ter uma temporada boa ou se ele vai cair aí de patamar para a temporada 2022. Pode começar tudo por um jogo como esse. Quem são os caras que não tem confronto favorável? Um deles, Tyler Kroft, enfrentam os Broncos lá em Denver, o tight end do New York Jets. Não vem tendo destaque como se esperava até por uma pré-temporada ok para boa do Tyler Kroft, se não mais do que isso. Mas não vem sendo acionado, não vem tendo pontuação interessante e tem um matchup difícil. Então nem pense em escalar o Tyler Kroft. Também não pense em escalar Adam Trautman, do New Orleans Saints. Ele é o tight end número 1, não é o Juwan Johnson. Vai enfrentar o New England Patriots em New England e o confronto é desfavorável. A situação não é legal no ataque dos Saints, então nada de apostar nem em Liga Tight End Premium nesse caso. E um cara que tem o matchup mais difícil da semana é o Jack Doyle, que enfrenta um Tennessee Titans que vem simplesmente parando os tight ends ou não dando nenhuma alternativa para os tight ends adversários. 2 jogos, se eu não me engano, eles cederam uma recepção para a posição até o momento. E o Jack Doyle, uma das opções de waiver, se não a melhor opção de waiver nessa última semana, vai enfrentar de cara um Tennessee Titans. Não vejo uma expectativa boa. Eu acho que o jogo parte mais para tentar atacar as laterais do campo com os wide receivers, com o Michael Pittman, por exemplo, que tem um confronto favorável. Mas aqui um confronto de tight end contra os linebackers ali, contra a segunda linha de defesa, não acho bacana. E a minha aposta da semana na posição de tight end é o Dan Arnold, tight end do Carolina Panthers, enfrenta o Houston Texans amanhã à noite em Houston. E ele teve um pouco mais de participação, mostrou efetividade na sua participação e pode ter um pouquinho mais de volume nessa semana, até aproveitando que os Texans é uma das equipes que mais cede jardas para a posição de tight end. Então, uma boa alternativa, uma boa chance aí se você tem Dan Arnold de repente nos waivers ou para streaming, sensacional. É o nome do streaming dessa semana, Dan Arnold, tight end do Carolina Panthers. Eu vou dar uma pausinha aqui para dar uma olhadinha nas perguntas, eu já volto em 2 segundos para responder 3 perguntas da galera. Voltei, eu falei que ia ser um segundinho só
E já dei uma passadinha por perguntas. Tem muitas perguntas que eu vi aqui que eu já respondi nesse podcast, durante o podcast. Então, eram perguntas boas, mas como eu já falei sobre esses jogadores, eu pulei aí. Então, vou mesmo para algumas situações aí mais que me chamam mais atenção, que de repente podem chamar mais atenção de vocês também. Uma delas, a pergunta do Juan.dsn. Já é o momento de abrir mão do Ronald Jones? Ai, chega a ser difícil essa pergunta de responder. Eu vou falar por mim, tá? Eu não abriria mão do Ronald Jones ainda. Eu tenho ele em uma liga, na Liga do Piadas NFL, liga de 12 times, PPR. Eu acho que é PPR ou Half PPR, agora eu não lembro. Mas enfim, eu tenho ele, tá lá no meu banco, tá lá quietinho, tá lá paradinho. Não desisti dele ainda, mas eu tô com o meu, assim, o alerta tá quase no vermelho. Tá quase ligado o alerta vermelho. A última partida me assustou bastante o Leonard Fournette ter tanto volume. Acho o Ronald Jones um running back hoje melhor, mais, assim, saudável melhor. Mostrou isso no ano passado, com o seu jogo corrido eficiente. Já não chega tanto alvo no ataque, né? Chris Godwin, Mike Evans, Antonio Brown, Rob Gronkowski e mais o Fournette. Muitos alvos nesse ataque. Pode ter um pouquinho de jogo terrestre com o Ronald Jones, que tem essa possibilidade de fazer uma big play no jogo corrido. E, enfim, vai chegar um momento que de repente as defesas vão se preparar. É difícil se preparar para um ataque poderoso como esses, mas vai chegar o momento que o Ronald Jones vai ter que entrar nesse jogo. O problema é quando isso vai acontecer. Por enquanto, eu mantenho ele no meu banco. Mas assim, se for o caso, por exemplo, tu tinha que dropar alguém, tu tem outros jogadores bons na equipe na semana passada, dropasse ele para um Elijah Mitchell, por exemplo, ou até uma troca para um jogador assim, eu acho bem mais interessante, porque ele participa de um comitê, então é sempre difícil saber quando escalar. Eu ainda não abri mão, mas eu estou bem preocupado, não vou dizer que não. Se tem lugar no elenco, mantém ele mais um pouquinho aí, vamos ver até onde que ele vai estar sem atuar. O problema vai ser saber quando colocar ele a campo também, né? Então, não abro mão. Eu, Guilherme, não abro mão dele ainda, mas estou bem preocupado, sim. Outra pergunta aqui que me chamou muita atenção, inclusive eu vi ela lá nos grupos de WhatsApp da Super League. A pergunta do HC Yamada. Pollard por Damian Harris. Sim, ele recebeu uma proposta. Tony Pollard por o dele, ele mandava, o cara mandou o Damian Harris pelo Tony Pollard. É simplesmente um absurdo isso aqui. É simplesmente um absurdo. Inclusive teve gente que já colocou: aceita antes que ele veja o que ele está fazendo. Aceita antes que ele se toque. Porque não tem, eu falei já do Tony Pollard, falei desse hype, mas eu quis trazer isso aqui porque chamou atenção hoje no grupo lá que o pessoal mandou aí essa pergunta. E parem de levantar hype de uma semana para outra só, não é por aí, tá? O Fantasy não é de uma semana para outra, isso a gente faz para ganhar, para vender jogadores ou para comprar jogadores, mas nesse caso, pelo visto, o cara tá dando um tiro no escuro aí. E bom, eu gostaria de receber uma proposta dessas, o cara me mandando pedindo o meu Tony Pollard e me mandando um Damian Harris. Eu ficaria feliz da vida com essa proposta. E para fechar bem rapidinho aqui, para não me alongar muito nesse podcast, a pergunta do Gabriel S. Monte, ou Gabriel Monte. Com Swift, que está decepcionando nos Lions, proposta de troca pelo Clyde Edwards-Helaire do forte ataque dos Chiefs, vale a pena? Não, eu sou completamente contra Clyde Edwards-Helaire. Completamente não, né? Assim, eu acho que ele tem oportunidades, mas ele não sabe aproveitar as oportunidades que ele tem. Ele tem um ataque poderosíssimo, podia estar atuando melhor no jogo terrestre, ele está tendo oportunidades, foram, se eu não me engano, 13 e 14 toques num jogo e no outro, só que não está tendo recepção, e ele é um cara recebedor. Ele foi draftado na primeira rodada para ser um receiving back da equipe dos Chiefs, e não está tendo esse volume. Eu não sei porquê, o que acontece que não está tendo.
com certeza prefiro ficar com o Swift do que mandar ele para um Clyde Edwards-Helaire, por exemplo. Não tenho essa confiança no Helaire. Tenho mais confiança no Swift, apesar de estar jogando num comitê com o Jamal Williams, claro, um comitê, mas a gente também tem uma clareza, ele é o número 1, a gente viu ele jogando no final do jogo, ele tendo aí alguns pontinhos que ele ganhou a mais por estar nesse garbage time ali, que a equipe estava tentando pontuar para não ficar tão feio a pontuação no final. Então por isso eu acho que, mesmo ele não sendo um cara sensacional, eu acho que trocar pelo Clyde Edwards-Helaire nesse momento é trocar 6 por meia dúzia e também ficar dependente de uma coisa que não está vindo, não está sendo suficiente. Fica com o DeAndre Swift que você vai ficar um pouco menos preocupado. Certo? Esse foi o podcast da semana, falando sobre o preview da rodada 3. Boa sorte a todos, que todos tenham um final de semana excelente, consigam suas vitórias nas suas ligas de fantasy. A gente se fala na semana que vem e também aí a gente troca uma ideia lá pelo Instagram, certinho? Um abraço, boa semana a todos, até mais.